bem-vindo ao meu canal. Hoje é 2 de dezembro, eu estarei organizando as refeições da semana, que eu sempre faço quando eu compro carne, para estar agilizando durante a semana. A gente que tem filho, é mais prático fazer esse tipo de organização para nos dar mais tempo, porque a gente precisa muito de tempo, né? Então, eu sempre faço isso depois de fazer as compras. No dia anterior não deu, então eu estou fazendo hoje, porque a gente já chegou ontem bastante tarde, ainda ia cuidar das crianças, colocar para dormir, eles têm horáriozinho deles para dormir à noite, então ia ficar bem tarde, e aí eu deixei para o outro dia. Antes de fazer tudo, eu gosto de lavar a louça, não gosto de deixar nenhuma louça suja na pia, porque eu vou precisar da pia bem limpa. E aí essa minha torneira, ela tá quebrada, e aí ela tá com pouca água, e aí é horrível para se trabalhar com uma torneira que tem pouca água, porque ela era bem forte, sabe? E aí às vezes para encher uma panela, alguma coisa, não pega de um detergente para mim novo. Só uns pratinhos que ficou do lanche das crianças. Porque a louça do almoço, quem lava é minha filha mais velha. Então ela já tinha lavado toda a louça. Mas pia é uma coisa que nunca para a louça suja, né? Mas graças a Deus por isso, assim, até a casa tem comida, né? Graças a Deus. É cansativo? É cansativo. Mas é muito gratificante, né? Tem tantas pessoas em situações tão difíceis aí. Então a gente tem que agradecer muito, até pelas coisas que às vezes nos irritam um pouco no dia a dia, né? Ou nos trazem cansaço, né? Então, o serviço doméstico em casa, ele é cansativo, muito cansativo, mas se você pensar só pelo lado negativo, também não é bom. Então eu vou cortar essas frutas, eles já comeram aqui, fruta acaba muito rápido. Eu vou cortar as frutas para já deixar pronto para quando eles quiserem comer. É mais fácil, porque eu só tiro ali dentro e coloco para eles comerem. Para eles cortar. Aqui é um melão. Eu não jogo fora, eu guardo numa vasilha porque eu faço suco. Então eu vou colocar em uma vasilhinha assim mesmo. Isso aqui é uma delícia. Melão é bom para imunidade, é uma série de coisas, e as crianças amam melão, tanto melão japonês. Então aqui eu já guardo na geladeira e faço suco, junto com um pouco de fruta também, fica uma delícia. Uma coisa que eu tô precisando muito é de vasilha. Teve uma faxina que eu fiz aqui no mês passado não, em outubro eu fiz uma faxina aqui. E eu joguei muita tampa fora. Eu disse, cadê a parte de baixo da vasilha? Só tinha tampa. E meu armário lotado. E eu disse, eu vou dar uma ajeitada nessas vasilhas, está tudo muito bagunçado. E aí, cadê as vasilhas? Só tinha tampa. Eu joguei uma sacola enorme só de tampa fora, acredita? E aí é assim, as vasilhas se somem como um passe de mágica, eu não sei o que acontece. Aí também é assim, gente, comprar outras, mas eu quero comprar aquelas de vidro, é mais higiênico, né? E
Você também pode colocar em micro-ondas, sendo que eu não tenho micro-ondas, mas tem essa facilidade também para quem quer usar micro-ondas, né? Então, olha, eu já vou cortando, já deixo bem cortado. Já para oferecer para eles cortadinho já. Eles amam mamão, principalmente meu filho caçula também gosta bastante de mamão. Graças a Deus, eles gostam bastante de frutas e legumes. Eles comem tudo. Só o meu filho do meio, que ele não gosta muito de cenoura, mas assim, eu coloco no prato dele e eu reforço que ele precisa comer e digo por que ele tem que comer. Porque é interessante quando você disser para uma criança por que ela tem que fazer aquilo, você tem que explicar o porquê, né? Para ela poder entender. Meu caçula come tudo, até cebola ele gosta. Então assim, é muito importante. Outra coisa, é importante que os adultos da casa também gostem de comer, né? Porque não adianta você dizer, um exemplo para o seu filho que ele precisa comer alface e brócolis se você não come brócolis, se ele não vê você também comendo. Então, as crianças, elas aprendem muito mais pelo que elas veem os pais fazendo, pelas atitudes dos pais, do que também pelo que os pais repassam com o diálogo, né? Então, eles aprendem muito de forma visual o que eles estão vendo. Então, vou trocar aqui a vasilha. Eu pensei que ia ser pouco, mas foi bastante. Aí eu vou tampar e já colocar na geladeira. Fruta e verdura é uma coisa que acaba muito rápido, então a gente sempre vai repondo, porque acaba bastante rápido. Eu vou cortar agora aqui o melão. Olha, gente, a minha pia, ela foi higienizada, tá? Higienizada antes de cortar as frutas em cima. Mas também tá com a casca, mas mesmo assim, é sempre... Nossa, o cheiro do melão é delicioso, é muito bom. Então, quando dizem assim, meu filho não pega um livro para ler, ele não lê nada. Mas ele vê os pais lendo, ele vê os pais com livros, pelo menos algum adulto da casa. Então, assim, tudo é visual. A criança vai dizer, como é que ele me ensina tal coisa e não faz? Então, é muito importante que a criança saiba que aquilo, de fato, é importante para ela, mas também é importante para a vida, porque para eles entenderem isso, por que está sendo repassado, né? Então, eu acho muito importante, assim, claro que cada um faz da sua maneira, né? Mas a minha visão pessoal que eu tenho é essa, assim. Eu faço isso na minha casa e eu vejo que... Outra coisa, a verdura, de colocar um prato bem grande, com salada, com tomate, com alface, coloco um temperinho bem gostoso na salada, né? Então, é assim que eu habituei eles a comerem, né? Então, eles verem, conquistar também pelos olhos, né? Ver que aquilo ali é algo que está sempre ali exposto e acaba que a criança começa a ter vontade de ver os pais comendo. Então, é isso. Coito de maisena, que o meu filho do meio gosta bastante. Na verdade, todos os três gostam. Então, é coisa que eu não compro tanto.
não só pelo glúten, eles não são alérgicos ao glúten, tá, gente? Mas o glúten, ele atrapalha muito na funcionalidade do estômago. Então, principalmente para crianças pequenas. Então, eu acabo que retirando e eu vejo sim melhora. O glúten também atrapalha a imunidade. Então, quando a gente fala do glúten, as pessoas dizem assim, não vão por esse povo que tá falando do glúten, pode comer o pão, não sei o que. Podem comer o pão. E claro, né, gente, eu tô falando aqui, mas eu não tô falando com embasamento em outros influencers ou outras pessoas que falam nisso não, tá? Eu tenho base para falar disso, então eu sei exatamente o que eu estou falando, né? Eu estudo bastante sobre alimentação, principalmente porque eu sou terapeuta integrativa, não pratico mais, não estou dentro mais da função, porque eu me tornei, quis ser 24 horas dona de casa para cuidar dos meus filhos. Mas, então eu venho de um estudo muito aprofundado sobre alimentação, que inclusive a alimentação ela pode mexer com seus hormônios, ela pode mexer com as suas emoções e uma série de coisas, tá? Então, tem um embasamento. Maçã eu não vou cortar, eu vou apenas colocar de molho, e acabou de cair a maçã. Então tem base, tá? Então assim, voltando ao princípio da conversa sobre o biscoito de maisena. Aqui é um outro tipo de melão, tá, gente? Como eles gostam, eu compro pelo menos uma vezinha ali no mês, 2 vezes no mês eu compro o biscoitinho que eles gostam e não tem problema nenhum. O problema é fazer parte do seu cotidiano. Eu prefiro muito mais gastar com frutas, com verduras, com coisas que vai fazer sentido e que traz de fato nutrientes para eles. Tipo, eu não vou gastar com Danone e iogurte, que eu sei que tem um monte de corante e que não tem nenhum benefício para eles, tá? Então, eu prefiro gastar com comida de verdade, com frutas, com legumes. Se eu quiser fazer um sorvete, se eu quiser fazer um iogurte, eu faço o mesmo da fruta. É muito importante que qualquer coisa que vocês vão fazer, qualquer coisa que vocês escutem, principalmente eu falando aqui ou qualquer outra pessoa, que vocês pesquisem, que vocês vão atrás de informações. É muito importante a gente se informar sobre muitas coisas, porque às vezes a gente vê fulano falando alguma coisa, mas façam suas próprias pesquisas, é só isso que eu falo, façam suas próprias pesquisas, pesquisem, se informem, vão atrás de informações verídicas, o que é que a ciência fala, mas vá sim, atrás de vários pontos de visão, certo? Porque tem médicos que pensam de uma forma e tem médicos que pensam de outra, tá, gente? Então, assim, você vai ver o que é que faz mais sentido e aí você segue. É assim que eu faço, é assim que eu sempre fiz dentro dos meus estudos, das minhas coisas. E é para tudo na vida, não é só na questão de alimentação não, tá?
consegui terminar tudo para a semana inteira e isso acontece. Uma coisa que eu quero dizer muito importante para vocês. Como eu disse lá no início do vídeo, organizar a refeição de toda a semana, a gente ganha tempo e é bom principalmente para quem tem crianças como eu. Só que nem tudo vai sair como a gente programa, nem tudo. Por exemplo, eu sempre programo de fazer a refeição da semana inteira. Geralmente, quando dá tempo, num dia que eu faço as compras, se não só no outro dia. Meu filho hoje, depois que eu terminei de fazer as carnes, ele estava meio estressadinho. Meu marido, que sempre dá o banho deles, né? Ele gosta de ter esse momento com eles, e que é os meus dois meninos, né, mais novos, e ele que dá o banho dele, que troca e ainda dá o lanche dele. Então, assim, é uma coisa que ele faz questão de ter com as crianças. E hoje o meu caçula estava muito irritado, mas ele está numa fase muito irritadiço, que qualquer coisinha ele fica irritado. Então, essa fase com 1 ano e 9 meses, então essa fase de 1 ano até 2 anos, 3 anos, ele é muito difícil. Em 3 anos ele começa a se alinhar, mais ou menos, entre aspas. Só que com 1 ano a 2 anos é bem pior. É uma fase bem assim difícil. Então a criança ela não está aprendendo a lidar com os seus sentimentos, ela está aprendendo uma série de coisas, ela está dando um salto muito grande do 1 até os 2, isso é muito perceptível. Então, assim, eu não preciso nem olhar informações, só de olhar para o meu filho, para um deles, eu já sei que eles estão passando por algum tipo de pico. Então, assim, a mensagem que eu tenho para passar para vocês, não se comparem, vejam vídeos por aí, assistam pessoas compartilhando a vida, como eu que estou começando a compartilhar aqui. Não se comparem, não se comparem. Nenhuma vida é perfeita, isso é uma ilusão. Nenhuma vida é 100% alegria, 100% felicidade, 100% sem problemas. Vai existir problemas, vai existir desânimo, vai existir uma série de coisas que vai fazer você às vezes até desanimar. E isso é a vida. A partir do momento que a gente vê aquelas coisas acontecendo ali e a gente tem uma visão do que está acontecendo, mas a gente diz assim, não, peraí, vamos ter calma, vamos dar um passo de cada vez. Então, assim, isso é muito importante, muito importante. Então, assim, hoje eu não consegui fazer o restante da refeição, eu consegui fazer só a mistura, que é a carne de toda a semana, e amanhã, quando eu for fazer o almoço, eu faço o arroz de toda a semana, o feijão. Eu ainda tenho feijão na minha geladeira, eu ainda já tenho verdura cortada, tenho fruta cortada. Então, assim, eu consegui fazer muita coisa, né? Só por conta desse restante que eu não consegui, eu poderia ficar arrancando o cabelo da minha cabeça, mas eu não vou fazer isso. Então, é a forma como a gente olha para as coisas, pra gente, porque a vida cotidiana ela já é muito difícil. A vida de dona de casa, de mãe, é muito difícil. Então, assim, a gente tem que ter um olhar sim, não vou dizer que vamos romantizar, não, mas a gente tem que sim ter um olhar mais brando sobre isso e com mais calma, agir com mais calma, para as coisas conseguirem ir se normalizando de uma forma, porque isso faz parte do cotidiano, né? Tem dias que eu quero arrumar a casa, fazer tal coisa, eu não consigo por algum motivo que aconteceu ali, tá tudo bem, eu deixo para outro dia. E isso não foi da noite para o dia, foi um processo que eu aprendi, né? Quando eu tive meu segundo filho, acaba que eu não consegui, ele era muito apegado a mim, muito apegado ao peito, ele queria mamar muito.
E eu me lembro que ele com 1 ano e pouco, eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou arrumar a casa, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. Porque eu olhava para a casa ao redor, eu olhava para o redor da casa e a casa estava bagunçada, a casa tinha que estar em ordem, a casa tinha que fazer isso, tinha aquilo. E aos poucos eu fui tendo uma visão diferente das coisas, eu fui tendo mais sabedoria, eu fui dizendo assim, tá, calma, Luana, as coisas vão se organizar, em um momento as coisas se organizam. Eu digo para você com toda convicção, uma hora as coisas se organizam, uma hora, lógico que a gente não vai ser uma desleixada, ai não, deu certo, então vai dar só para a semana passada. Não, não deu certo hoje, a gente tenta amanhã. Não deu certo, digamos, lavar um banheiro hoje, a gente lava amanhã. Entendeu? Então, assim, sempre dá o melhor da forma que a gente pode dar. Nem tão desleixado demais e nem também apressado demais com as coisas. Então, assim, viver com leveza, não se comparar a ninguém, porque a gente não sabe a vida do outro. A internet é apenas um recorte da vida, apenas uns minutinhos da vida ali. Não dá para se comparar. A grama do vizinho, ela pode ser verde ali, ela pode ser mais verde do que a sua, mas o trabalho que aquele vizinho teve e tem para manter ela verde, você não está vendo o trabalho por trás. Então, assim, não se comparem, um passo de cada vez, e assim a gente vai levando a vida para trazer mais leveza para uma vida que já é difícil, para uma vida que é cheia de percalço, entendeu? Então, um beijo para vocês, até o próximo vídeo.